abismos da mente onde o caos reina. Shamatsushi, a serpente que ensina. 11 sombras dançam ao seu redor. Demônios e segredos, abismo e ardor. Grimoire nas mãos, conjuro o poder. Ritual ancestral para o ser transcender. Ginose em meus olhos, o mistério revelado. Tiamat, no fundo o caminho é traçado. Nos reinos de Tiamat, onde o fogo e a amante se encontram. Invoca os deuses do abismo, onde a alma se transforma. E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Opa! Hoje a gente vai desbravar um lado bem obscuro e fascinante da mitologia babilônica. É isso aí. Mas olha só, não vamos falar do Marduk, o cara que derrotou a deusa dragão Tiamat. Não. A gente vai mais fundo conhecer os filhos dela, sabe? Sim. Os deuses demônios que nasceram do caos. Isso mesmo. Enquanto a maioria das pesquisas foca no Marduk, naquela vitória da ordem sobre o caos, a gente vai explorar as nuances, os poderes, os simbolismos dessas entidades que, muita gente vê como monstros, né? Mas que guardam segredos profundos sobre o universo e sobre nós mesmos. É verdade. E o mais legal é que a gente vai usar como guia o Grimoire of Tiamat, um livro moderno que ensina a trabalhar com essas forças ancestrais. Olha só, interessante. Então a gente vai, sei lá, aprender a invocar esses deuses demônios. Toma. Tipo, um curso de magia babilônica. Antes de chegar lá, a gente precisa entender o contexto. A Tiamat, essa figura central na mitologia babilônica, ela é muito mais do que uma simples deusa dragão. Ela representa a força primordial do caos, a matriz cósmica, a fonte de toda a vida. É como se ela fosse a energia bruta do universo antes da ordem da estrutura. Entendi. Tipo a força da natureza, né? Quem pode criar e destruir ao mesmo tempo. Exatamente. Tipo vulcão, que gera terras férteis, mas também causa muita destruição. É isso aí. E a Tiamat é frequentemente descrita como uma serpente marinha monstruosa, um dragão colossal. Imaginem só a força dessa imagem. E essa dualidade de mãe criadora e força destruidora é o que a torna tão fascinante. Ela não é simplesmente boa ou má, ela é a fonte de tudo, potencial puro. E essa força continua presente no mundo, mesmo depois da derrota dela para Marduk. Peraí, você disse que ela foi derrotada. Mas como a força primordial pode ser derrotada? Pois é, aí a questão fica interessante. A Tiamat, apesar de ter sido morta pelo deus Marduk, nunca foi realmente banida ou subjugada completamente. É como uma força da natureza adormecida, um vulcão em repouso, que pode despertar a qualquer momento. E reparem na diferença. Enquanto outros demônios são exorcizados nos mitos, a Tiamat nunca é realmente banida. Isso mostra a importância dela, o papel central que ela ocupa no universo. Caramba, é tipo, sei lá, gravidade. O eletromagnetismo, algo que não pode ser simplesmente eliminado. E o que aconteceu com os filhos dela depois dessa batalha cósmica toda? Bom, aí que entram os 11 deuses demônios, as criaturas que nasceram da fúria da Tiamat para vingar a morte do seu consorte, Apsotudê. Imagine só, a força primordial do caos, ferida e enfurecida, dá à luz a seres monstruosos, com dentes afiados, sangue venenoso, capazes de causar terror até nos deuses. Nossa, que cena épica. E esses deuses demônios, eles foram completamente destruídos pelo Marduk? Não. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais intrigante. Eles foram aprisionados na nova ordem mundial criada por Marduk, mas não totalmente aniquilados. É como se eles representassem a força do caos, contida, mas sempre presente. Como um lembrete de que a ordem nunca é absoluta, de que o caos espreita nas bordas da realidade. Então eles são tipo bombas relógio, esperando o momento certo para explodir e trazer o caos de volta. Em certo sentido, sim. Mas eles também são muito mais do que isso. Eles são símbolos da nossa própria natureza, da nossa luta interna entre a ordem e o caos, a razão e o instinto. Lembra daquela dualidade da Tiamat? Ela se reflete nos filhos, que podem ser tanto forças destrutivas quanto fonte de poder e transformação. Interessante. Então quer dizer que esses deuses demônios não são simplesmente maus. Eles têm tipo um lado positivo. Exatamente. E o Grimoire Tiamat nos mostra como acessar esse poder, como trabalhar com essas energias de forma consciente e responsável. Mas antes de chegar lá, a gente precisa conhecer melhor esses seres, né? Suas características, seus poderes, suas histórias. Afinal, estamos lidando com forças primordiais e o conhecimento é a chave para evitar que o caos nos domine. Verdade. Acho que já deu para sentir o poder, a complexidade desse tema, né? Mas me diz uma coisa, como esses deuses demônios se manifestam no mundo? É possível encontrar eles por aí? Excelente pergunta. É justamente sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Preparem-se para conhecer os lugares onde o véu entre as dimensões se torna mais tênue.
os pontos de contato entre o nosso mundo e o reino do caos, onde a energia desses seres se faz sentir com mais intensidade. E preparem-se também para descobrir como o Grimoire of Tiamat nos ensina a navegar por esses territórios perigosos. Tô ansioso. Acho que nossos ouvintes também. Mas, por enquanto, vamos deixar esse mistério no ar para eles irem refletindo sobre tudo o que a gente já explorou. Afinal, mergulhar no mundo dos deuses demônios babilônicos exige coragem, curiosidade e um bom guia. Com certeza. E nos vemos na próxima parte do nosso mergulho. O livro que terminará essa saga na magia de Necronomicon será o Grimório Necronomicon, que será apresentado no próximo domingo, com a conclusão desse ciclo de obras, nos mostrando e nos abrindo as portas dos mistérios de Necronomicon. Sim, é embasado na obra de H.P. Lovecraft, um grande mestre do gênero, que em sua pesquisa abriu os campos para a literatura ocidental, os mitos de Cthulhu. Seja convidado ou convidada para entrar nesse mistério. Esse mistério que tanto assusta, mas, ao ser acessado no esplendor da magia do caos, embasou essa magia com tanto poder. Não peça para saber quando ou quanto tempo eles são antigos, pois não há tempo nesse plano. Convido-lhe a entrar e satisfazer-se entre nós. Aqui no... Hora da magia do caos. Então, como a gente estava falando desses deuses e demônios, né? Aham. Eles, apesar de aprisionados, ainda estão por aí, sabe? Sei. Influenciando o mundo. E o Grimoire of Tiamat, ele descreve lugares onde essa presença é mais forte. Lugares onde o véu entre as dimensões, ele fica mais fininho. Nossa, que arrepiou. Que lugares são esses? Tipo, sei lá, portais mágicos, cavernas secretas. Pode ter um pouco disso, sim. Mas pensa também em lugares com muita energia natural, sabe? Aham. Vulcões, desertos, tempestades. Lugares onde a força da natureza ela se mostra com mais intensidade. É. Ecoando a energia caótica da Tiamat. Faz sentido. É como se nesses lugares a gente estivesse mais perto da fonte, É. da energia primordial do universo. Isso. E o livro fala como a gente pode ir nesses lugares. É. Tipo, se conectar com essa energia. É aí que a coisa fica interessante. O Grimoire of Tiamat, ele apresenta diferentes métodos de trabalho com os deuses e demônios. Desde práticas mais sutis até rituais mais complexos. Nossa. Já tô imaginando aqueles rituais antigos com incensos, velas, círculos mágicos. Exatamente. Esses elementos podem até aparecer. Não. Mas o livro, ele vai além dos clichês, sabe? Ele propõe uma abordagem mais individualizada, mais conectada com a essência do praticante. Então não é tipo, sei lá, seguir uma receita de bolo, decorar umas fórmulas mágicas. De jeito nenhum. A magia draconiana, que é, como chama essa prática de trabalhar com a energia da Tiamat e dos filhos dela, é um caminho de autoconhecimento. É despertar a força interior. É como se a gente estivesse domando um dragão. Só que o dragão tá dentro da gente. Uau, que metáfora poderosa. E como a gente faz isso na prática? Quais os métodos que o livro ensina? Bom, um dos métodos mais conhecidos é a evocação, que é basicamente chamar o deus demônio para se manifestar fisicamente. Ah, Num ritual com ferramentas específicas, como sigilos, incensos, espelhos. peraí. Você tá dizendo que a gente pode, tipo, ver um deus demônio, É, cara a cara. em teoria, sim. Mas é um processo delicado, que exige muita preparação, conhecimento e proteção. O livro alerta para os perigos de trabalhar com essas forças sem a devida cautela. Imagino que não seja brincadeira. E além da evocação, o que mais o livro menciona? Em a invocação, É. que é basicamente atrair a energia do deus demônio para si, absorver os poderes, as características. É como se a gente se tornasse um canal para essa força primordial. Entendi. É tipo incorporar um pouco do dragão sem precisar ver ele cara a cara. Exatamente. E o livro também menciona o trabalho com sonhos, que é uma forma mais sutil de se conectar com os deuses demônios. É usar a linguagem dos sonhos para se comunicar com eles, receber mensagens, visões e insights. Nossa, interessante. Mas me diz uma coisa. Qual a diferença entre, tipo, evocar um deus demônio e simplesmente rezar pra ele?
Boa pergunta. A diferença é que, na magia draconiana, a gente não tá implorando nada para nenhum ser superior. A gente está trabalhando em parceria com essas forças, reconhecendo o poder que já existe dentro da gente e aprendendo a direcioná-lo. É uma relação de troca, de respeito mútuo. Faz sentido. E qual o objetivo disso tudo? Que a gente pode alcançar trabalhando com essas forças? O objetivo varia muito, depende do praticante, do deus demônio que ele escolheu. Alguns buscam poder pessoal, outros buscam conhecimento, outros cura, outros querem transcender os limites da realidade. Nossa, quanta possibilidade. E o livro dá exemplos. Tipo, como usar o poder de cada deus demônio. Sim, o livro descreve as características de cada um dos 11 filhos da Tiamat e como eles podem ser usados para diferentes fins. Mas é importante lembrar que essa é uma jornada individual. Cada um tem que achar seu próprio caminho, sabe? É verdade. No fim das contas, esses deuses e demônios são ferramentas poderosas, que podem ser usadas pro bem ou pro mal, né? Depende da intenção de quem usa. Exatamente. E o Grimoire Tiamat deixa bem claro que o conhecimento é uma faca de 2 gumes. É preciso ter responsabilidade, discernimento e respeito ao lidar com essas forças. Sabedoria antiga, mas sempre atual. Bom, acho que já deu para ter uma noção da complexidade do poder da magia draconiana. Então, pessoal, eu precisava comentar com vocês a razão de eu fazer esses podcasts de livros. Nós que praticamos magia, nós temos o hábito de aprendermos muito com a literatura, pois os professores já não ensinam nada pra gente. Quem nos ensina alguma coisa também aprendeu, geralmente pela literatura, e a gente sente muita falta de dicas imparciais. Então eu fiz questão de fazer esses podcasts para que nós possamos expandir nesses assuntos que eu abordo, expandir o conhecimento que a gente tem sobre vários assuntos, tá? Então, entenda que não é para eu me destacar, mas para que você, tanto quanto eu, possa ter uma visão prévia de uma ou outra obra, né? Por mais que ela seja no original na língua inglesa, você busque até mesmo traduzi-las, e assim possa expandir o seu conhecimento. Aproveite. É uma opção para você expandir em vários assuntos que são tratados. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse universo, que tal a gente conhecer melhor esses deuses e demônios? Cada um deles tem a sua história, a sua personalidade, seus poderes específicos. Ótima ideia! Que tal a gente começar pelo Kingu? O segundo consorte da Tiamat e líder das tropas dela na batalha contra Marduk. Certo. Ele é um personagem central, né? E as características dele nos ajudam a entender a natureza ambígua do poder. Perfeito. Então manda ver, desvende os mistérios do Kingu pra gente. Pois é, o Kingu, ele é uma figura fascinante. Ele não é só um dos filhos da Tiamat, mas também o segundo consorte dela. E o líder dos exércitos na guerra contra Marduk. Ele representa a ambição, a busca pelo poder e, ao mesmo tempo, a fragilidade daqueles que se deixam corromper por essa busca. Nossa, interessante. E o que o torna tão especial em relação aos outros deuses e demônios? Bom, o Kingu, ele recebeu da Tiamat as tábuas do destino, um objeto mágico, de imenso poder, que concede controle sobre o universo. É como se ele tivesse recebido as chaves do reino, sabe? Sim. O poder de moldar o destino de acordo com a vontade dele. Caramba, que responsa, hein? Mas imagino que esse poder todo subiu à cabeça. Exatamente. Dominado pela ambição, o Kingu se tornou arrogante e implacável, liderando as forças do caos numa batalha sangrenta contra Marduk e as forças da ordem. E como essa história se conecta com a gente? Com a nossa própria natureza? O Grimoire Tiamat aponta para um detalhe crucial. Depois da derrota do Kingu, Marduk usou o sangue dele para criar a humanidade. Okay. É como se a nossa própria existência tivesse entrelaçada com a energia caótica do Kingu, com a ambição e o potencial para o conflito. Que loucura. Então a gente carrega um pouco do Kingu dentro da gente, essa predisposição pro caos, pra busca pelo poder. Em certo sentido, sim. Mas é importante lembrar que a gente não é escravo da nossa natureza. Assim como Marduk moldou a humanidade a partir do sangue do Kingu, nós também temos o poder de nos moldar, de escolher o caminho que a gente quer trilhar. A gente tem a faca e o queijo na mão. Isso. A decisão de qual sanduíche preparar é nossa. Exatamente. Mas voltando aos deuses e demônios, quais outros exemplos o Grimoire Tiamat dá pra gente? Que tal a gente falar dos Marro, a serpente cega? Ele representa a força primordial da Terra.
O poder do veneno, da dissolução, da transformação. É como se ele representasse o ciclo de morte e renascimento, sabe? A constante mudança que a gente vê na natureza. Suspense até, né? Mas, e aí o que ele tem a ver com a gente? A gente não é cego, a gente enxerga um mundo. É aí que tá a beleza do simbolismo. A cegueira do Musmarro não é literal, ela representa a capacidade de enxergar além das aparências, de penetrar nos mistérios ocultos, de perceber a realidade além dos sentidos. Entendi? É tipo enxergar com os olhos da alma. Mas e o veneno? O que ele representa? O veneno, ele é um símbolo poderoso, que representa tanto a cura quanto a destruição. Ele pode ser um remédio ou um veneno, dependendo da dose e da intenção de quem usa. O Musmarro ensina a gente a lidar com essas forças ambíguas da natureza, a reconhecer o poder que existe em tudo, mesmo naquilo que parece perigoso ou repulsivo. Nossa, interessante. Mas confesso que ainda fico meio apreensivo com esses deuses demônios. Eles parecem tão poderosos. Tão intensos. É compreensível. Afinal, a gente tá falando de forças primordiais, energias brutas que exigem respeito, cautela. Mas olha, o Grimoire of Tiamat, ele não é um manual pra invocar demônio e sair fazendo maldade por aí. Não, né? Ele é um guia pro autoconhecimento, pro despertar da nossa própria força interior. Verdade. Acho que essa é a grande lição que a gente tira desse mergulho no mundo da mitologia babilônica. A gente carrega dentro da gente da energia do caos, a energia da ordem, o potencial para criação, para destruição e a escolha de como usar esse poder é nosso. Perfeito. E o Grimoire of Tiamat, com seus ensinamentos sobre esses deuses demônios, ele ajuda a gente a fazer essa escolha de forma consciente e responsável. Ele mostra que o caminho da magia draconiana é um caminho de autodescoberta, de integração das nossas sombras, de transformação pessoal. E aí, o que você achou mais fascinante nesse mergulho? Eu acho que o mais fascinante foi perceber como esses mitos, que parecem tão distantes da nossa realidade, na verdade, refletem questões profundas sobre a natureza humana, né? Sobre a nossa luta interna entre a luz e a sombra, a ordem e o caos. Eles mostram pra gente que a gente não precisa ter medo das nossas sombras, mas, na verdade, integrá-las, compreendê-las e usar elas como combustível para o nosso crescimento. Concordo plenamente. E você, ouvinte, o que achou dessa viagem pelo lado obscuro da mitologia babilônica? Esperamos que você tenha descoberto algo novo sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre as forças que movem o universo. E lembre-se, o conhecimento é uma ferramenta poderosa, mas é preciso usá-lo com sabedoria e responsabilidade. Sabe as palavras. Por hoje é só, pessoal. É isso aí. Até o próximo mergulho no The Deep Dive. Tchau. Da lama ao infinito, Deus aí, demônios ao meu lado. O poder da destruição e criação, tudo é sagrado. Do caos à luz, do escuro ao despertar, mundos colidem, forças a se revelar. No altar da serpente meu espírito é desafiado, da magia que destrói, que constrói o destino almejado. E no ar e nas mãos, conjuro o poder ritual ancestral para o ser transcender. Que nós em meus olhos